Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de imposto ou de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Eu não sei da liturgia da palavra o que mais chamou a atenção de cada um de vocês. Eu vou simplesmente pegar alguns pedaços, trechos e meditar com vocês. Então, ali na primeira leitura que nós vimos do livro do Eclesiásticos, já tem algo para nos orientar. Veja lá: o Senhor é um juiz que não faz distinção de pessoas. Que coisa bonita, pelo menos eu acho. Que coisa maravilhosa. O Senhor não faz distinção de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta a súplica dos oprimidos. Voltando a não desprezo de alguém, mas é o Pai que olha para todos os seus filhos, independente da sua raça, da sua cor, e eu digo ainda do seu credo. Veja que diz o texto: quem serve a Deus como Ele será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. Veja, minha gente, como que esse texto do Eclesiástico está chamando a atenção, pelo menos minha, para não fazer distinção de pessoas, acolher tudo, acolher todos, e ver que Ele escuta a súplica de todos, do seu modo, da sua forma, portanto, do seu modo. E
termina o texto: faça justiça aos justos e execute o julgamento. Então veja com que atenção o Pai ouve a voz do Filho ou dos filhos. Então isso que eu tiro para mim como lição para esta semana: estar atento às coisas que Deus vai colocar ou já está colocando para a minha pessoa. Aí a gente entra na segunda leitura, Paulo escrevendo a Timóteo. Aqui já tem algo que nós já meditamos aqui, que é o desabafo, que é também o reconhecimento daquilo que é do elemento humano. Nesse caso, Paulo, idoso, provavelmente a saúde um tanto debilitada, ele vê como que num painel na sua frente, o quê? O término da sua vida. Quanto a mim, já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida, reconhecendo, portanto, a sua limitação humana. E aí que ele reza. Qual é a oração? Reza. Qual é a oração? Daqui a pouco a gente vai falar dela. Combati o bom combate, completei minha corrida, guardei a fé. Muito profunda essa oração. Combati o bom combate, guardei a fé. O que falta para mim agora? É ir ao encontro do Senhor e receber a coroa. Não se trata de uma coroa física, mas a recompensa por aquilo que ele, Paulo, fez evangelizando. Quando ele diz: o Senhor liberta de todo mal e me salvará para o seu reino. Aí ele termina dizendo: a ele a glória. E lógico que deve ter mais outras coisas que o texto não escreveu. A ele a glória, quando? Agora e sempre. Então veja, temos dois panos aqui na nossa frente: o não julgar e aceitar como Deus, sem distinção de pessoas. Depois, conforme Paulo fala para nós, que é todo o elemento humano, né, minha gente? O término, uns de um jeito, outros de outro, mas está chegando a minha hora, disse Paulo. E ele agradece com essa oração que nós vimos. E por último, o terceiro pano, a terceira tela da nossa pintura: o Cristo que conta uma parábola. Dentre outras, essa é uma delas. Por que, minha gente, vocês perguntam? Porque ele viu que duas pessoas, ou várias pessoas, ou eu diria até uma multidão, quer muito holofote em você, quer a fotografia em você, quer passar na frente de tudo e de todos. E ele então condenou, até certo ponto, condenou esse tipo. E ele viu dois personagens rezando. Um que era o fariseu e o outro o cobrador de impostos, ou mais conhecido por publicano, o homem, né, da sociedade. E ele viu que um estava chamando o holofote para si. Eu não sou como ele, como aquela pessoa. Ele é pecador, eu não sou. É uma vaidade que a pessoa que a pessoa tinha, e Jesus condenou esse tipo de coisas. Inclusive dizendo que é aquele que estava rezando a sós, né, não tinha valor, não tinha sentido, chamando de ladrão, chamando de prepotente, né, de adúltero, de desonesto, e assim vai indo.
Aí vem aquilo da primeira pergunta: eu posso julgar você, meu querido, minha querida? Eu posso olhar para você e traçar uma série de julgamento? Ah, mas eu dou licença para você. Mas depois que você apresenta o elemento para eu julgar, esse é outro departamento. Mas a grosso modo, ou mesmo a fino modo, eu não tenho direito nenhum de julgar. E esse fariseu fez isso. E o outro, cabisbaixo, quem sabe a mão em qualquer parte do rosto, mãos erguidas, mãos em oração, dizendo: tem de piedade de mim, tem de compaixão de mim, eu sou um pecador. Aí o texto termina: quem se humilha é elevado, e quem se eleva será caído ou levado para o nível bem elementar. Então nós temos muito material para essa semana, minha gente. Não julgar, conforme nós acabamos de falar, rezar com seriedade, simplicidade, rezar com o coração contrito. Foi essa a proposta também da semana passada, né? Da oração. E a gente está quase que concluindo esse tempo, mas essa semana nós vamos ter muito material para nós. Pensemos um pouco nisso e depois a gente continua a nossa celebração.